ela é bastante teórica, né? Então a gente vai ver bastante conceito teórico. Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos teóricos, tá? Gente, primeiro conceito, né? O mais básico é o conceito de sistema, depois a gente fala um pouco do conceito de fronteira. E o terceiro conceito aqui dentro da termoquímica, que é muito importante, é o conceito de estado, tá? Então, assim, eu digo que o estado de um corpo, de uma substância, está inalterado quando eu tenho propriedades bem definidas que não se alteram com o tempo e que eu consigo visualizar macroscopicamente. Tá? Então, assim, a temperatura, a pressão, o volume e a densidade podem me auxiliar a verificar esse estado. Tá? Quando eu vario o estado, eu digo que eu tive uma transformação de estado, tá? Ou uma transformação de sistema, ok? Então, percebam o seguinte: quando eu mantenho o mesmo estado de um lado para o outro, quer dizer que o meu sistema está em equilíbrio. Eu não estou modificando o meu sistema, tá? Mas quando eu vario alguma característica de estado, eu fiz um processo para modificar esse sistema. Aqueci, resfriei, aumentei a pressão, diminui o volume, algo do tipo, tudo bem? Então, essa é a ideia inicial de estado para a gente. Propriedades macroscópicas do sistema de maneira bem definida e que não são alteradas com o tempo, tudo bem? E aí, pessoal, a gente entra um pouco na ideia de propriedades desse sistema cujo qual o estado está em equilíbrio, tá? Galera, dois tipos principais: propriedades extensivas, ok? Essas propriedades dependem da extensão da amostra que eu tenho, tá? E o que acontece? Se eu dividir essa amostra, por exemplo, uma coisa do tipo, eu vou modificar a quantidade que eu tenho ali. Tá? A massa é um exemplo clássico de propriedade extensiva. Tá? Se eu pegar 3 gramas, por exemplo, de um composto qualquer, e dividir em 3 partes iguais, eu não vou manter as 3 gramas para as 3 partes iguais, eu vou ter 1 grama para cada uma das partes. Então, eu acabei dividindo essa propriedade, que é uma propriedade extensiva, ela depende do tamanho, da extensão da minha amostra. Tá? Agora, as propriedades intensivas, elas não dependem do tamanho da amostra. Tá? Então, o que acontece? Vou fazer a mesma coisa, pegar uma amostra, dividir em 3 partes iguais, só que agora eu vou medir a temperatura dessas amostras. Todas elas vão estar com a mesma temperatura. Por quê? Porque elas estão em equilíbrio térmico com o ambiente que eu estou, tudo bem? Então, a propriedade intensiva nesse caso é a temperatura. Ponto de ebulição, condutibilidade térmica, elétrica são outras características que não dependem da quantidade de material que eu tenho, beleza? Pessoal, estava comentando com vocês sobre processos, né? Então, o que a gente chama de processo? É justamente essa mudança do sistema de um estado para outro. Esse estado para outro, ele sai de um estado inicial, termodinamicamente falando, e ele chega no estado final, tá? Quando eu tenho essa mudança de estado, eu chamo essa mudança de processo, tá? Então a palavra processo na química, ela está associada com uma mudança de estado, tudo bem? E aí o que acontece? Essa mudança, ela pode ser espontânea, ela pode ser não espontânea, ela pode ser reversível ou irreversível, dependendo das características termodinâmicas, tá? Meus amados, olha só. Processos espontâneos são aqueles processos que ocorrem sem nenhuma intervenção externa, tá? Exemplo clássico, gente. Você tem um balão lotado de gás, você está com uma pressão que é igual à pressão atmosférica, e você tem uma válvula aqui dentro. Se você abrir essa válvula, qual é o processo espontâneo? O gás se divide entre os dois balões. Porém, se eu quiser voltar ao estado original, eu vou ter que demandar uma quantidade de energia. Então, esse processo é classificado como não espontâneo. Tá? Então, eu não consigo fazer o processo não espontâneo sem demandar uma quantidade de energia. O processo espontâneo, ele acontece sem uma intervenção externa, tudo bem? Pessoal, processos reversíveis. São processos onde eu consigo voltar para o estado inicial, o estado original, tudo bem? Só que, para voltar ao estado original, eu preciso que o sistema e a vizinhança não tenham alterações.
Tá? Então, o que acontece? Eu preciso que esse processo, por si só, volte para o estado inicial dele. Tá? Gente, algumas reações químicas que acontecem, elas são reversíveis. Tá? Então, por exemplo, a reação de produção da amônia ela é uma reação reversível. Em condições de temperatura e de pressão específicas, ela é uma reação específica. E aí, o que é uma reação reversível? E aí, o que acaba acontecendo, meus amados? É o seguinte: ali dentro do reator, eu estou formando amônia e, ao mesmo tempo, eu estou formando hidrogênio e nitrogênio, que são os reagentes que eu usei para formar amônia. Tá? Então, eu consigo classificar um processo como reversível dessa ideia. Tá? Pessoal, a rigor, a gente não tem um processo completamente reversível. Tá? Por quê? Porque eu sempre vou precisar, como eu comentei no caso da amônia, ajustar a temperatura ou a pressão para que esse processo aconteça de forma reversível. Tá? Então, assim, quando a gente fala que um processo é reversível, ele é reversível em determinadas condições bem específicas. Tudo bem? Essa é a ideia principal. Processos irreversíveis são mais clássicos e mais ideais de acontecer, tá? Então, assim, é um processo que não volta ao estado original, a não ser que haja uma intervenção externa. E muitas vezes, mesmo com a intervenção externa, eu não consigo voltar ao estado inicial. É o caso clássico da combustão, tá? Então, a combustão ela tem um sentido definido e mesmo que haja intervenção externa, eu não consigo voltar ao estado inicial numa combustão, tudo bem? Essa é a ideia principal da diferença de processos. Galera, temos 3 princípios fundamentais da termodinâmica. Mamão com açúcar é tranquilo, viu? Juro para vocês. Primeiro deles, pessoal, quando eu estou falando de um sistema isolado, lembrando sempre, sistema isolado, não entre nem sai matéria, não entre nem sai energia, a energia desse sistema vai ser constante. Faz sentido até pela própria definição. Tá? Então, a própria definição de sistema isolado traz para a gente essa primeira lei da termo. Tá? Então, assim, isso mostra para a gente que não podemos criar energia e nem destruí-la dentro de um sistema fechado. Tá? Dentro de um sistema isolado, perdão. E o que acontece? As energias elas são transformadas em tipos distintos, tudo bem? Por quê? Porque a energia total do universo é sempre constante, tá? Então, na verdade, eu estou transformando um tipo de energia em outro, mas a somatória da energia do universo ela é sempre constante, beleza? Gente, sobre o segundo princípio da termodinâmica, a gente precisa entender um pouco sobre o conceito de entropia, tá? Entropia, representado pela letra S, é determinado como o grau de desordem que um sistema contém. Tudo bem? Então a gente fala o seguinte, que a entropia do universo ela tende ao máximo, tá? A desordem dentro de um sistema, ela sempre tende a aumentar, tá? E aí a gente volta, olha só, para esse exemplo aqui dos balões. Gente, quando eu abrir isso aqui, qual é a tendência natural? A tendência natural é que as moléculas que estavam aqui ocupem o balão vazio. Isso é um aumento da desordem, tá? Eu estava organizado aqui nesse balão, eu aumentei a minha desordem, ocupando o outro balão, tá? Se eu quebrar esse balão A, o que vai acontecer? Esse gás tende a sair para o ambiente e ocupar todo o ambiente. Isso é um aumento da desordem. Então, a entropia, que é a desordem que a gente tem no universo, tende a um máximo. Tudo bem? Essa é a ideia principal aqui da segunda lei da termodinâmica. Tá? Pessoal, o terceiro princípio da termodinâmica já diz o seguinte, que a entropia, que é nada mais, nada menos que a energia associada ao nível molecular, ao nível particular das substâncias, dos sólidos cristalinos puros no zero absoluto é igual a zero. O que isso quer dizer? Quando eu tenho temperatura no zero absoluto, que é uma temperatura idealizada, a energia cinética das minhas partículas é igual a zero. Tá? Pessoal, não se chegou até hoje no zero absoluto, porém esse princípio ele é muito importante para a gente entender uma coisa. Quanto menor a temperatura de um corpo, ou de um sistema, menor a energia cinética de suas moléculas e, consequentemente, menor a entropia desse sistema. Tá? Quando eu vou aumentando a temperatura, o que vai acontecendo? A entropia e a entalpia desses processos vão aumentando.
tá? Então, a entropia de sólidos cristalinos no zero, na temperatura do zero absoluto, é igual a zero, porque eu não tenho movimentação nas minhas partículas. À medida que eu vou aumentando a temperatura, a entropia também aumenta, porque eu aumento a desordem dessas partículas. Tudo bem? Galera, mais dois conceitos bem tranquilos para a gente fechar a cacheta. Quando eu falo de trabalho, eu já comentei diversas vezes isso com vocês, trabalho dentro da física está associado a movimento, ele está associado a deslocamento. Tá? Na termodinâmica, e na termodinâmica química, que é um ramo da termodinâmica, o trabalho ele vai causar um deslocamento. Tá? Esse deslocamento geralmente vai ser uma deformação, que a gente vai verificar como sendo uma variação de volume, tudo bem? Então, por exemplo, se eu colocar numa garrafa fechada, né, bem rapidamente, água e uma quantidade de heno para fazer a reação química lá com liberação de gás carbônico e tampar essa garrafa, o que vai acontecer? Eu vou perceber um estufamento da garrafa, uma deformação, eu percebi uma variação de volume, aumentou o volume da garrafa, essa deformação é um trabalho que foi realizado, tudo bem? Galera, a temperatura a gente já viu, reviu e subviu, tá? Está associada ao movimento das partículas dentro de uma substância ou de um sistema, tá bom? Então, quanto maior o movimento das partículas, maior é a temperatura, enquanto o calor está associado de um fluxo de energia térmica que sai do corpo mais quente e vai para o corpo mais frio até o momento que a gente atinge temperaturas iguais e chegamos no equilíbrio térmico, beleza? Pessoal, aqui embaixo tem uma tabela que mostra para a gente um pouco sobre os sinais que a gente utiliza, tanto para calor quanto para trabalho, tá? Então, assim, o calor ele tem sinal positivo quando o sistema está absorvendo o calor da vizinhança, tá bom? O sinal negativo é quando ele libera calor para a vizinhança, perfeito? Então, é importante essas notações aqui. Sinal positivo é basicamente uma chaleira sendo esquentada por uma boca do fogão, por exemplo. Tá? O sinal negativo, eu apaguei a boca do fogão, a água dessa chaleira está esfriando, então ela está liberando calor para a vizinhança. Tá? No caso do trabalho, o que acontece? Ele vai ter sinal positivo quando o sistema absorver calor da vizinhança em forma de trabalho. Então, eu vou comprimir o meu sistema. Tá? Então, toda vez que isso confunde bastante, o trabalho ele é positivo quando eu comprimo o meu sistema. E o trabalho é negativo quando eu expando o meu sistema. Tudo bem? Então, essas notações aqui são bastante importantes para a gente. Tá? Galera, com base na ideia de calor e trabalho, a gente chega à primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte: a variação da energia interna total de um sistema nada mais é do que a somatória do calor que foi absorvido ou liberado e o trabalho realizado pelo sistema. Tá? ΔU é Q mais W. O que é a variação total de energia interna? São todas as energias que agem sobre e sob esse sistema. Tudo bem? Então, energia cinética das moléculas, energia térmica envolvida, energia reticular no caso de sólidos iônicos e por aí vai. Tá? Essa variação de energia térmica pode ser calculada pelo calor somado ao trabalho realizado por esse sistema. Tudo bem? E aqui, novamente, a gente tem algumas convenções de sinais. São as mesmas convenções que eu já comentei com vocês no slide passado, tá? Mas são convenções recomendadas pela IUPAC e algumas não recomendadas. Tá? Então, essa é a ideia principal aqui para vocês verem. Às vezes a IUPAC vai usar uma convenção que não é recomendada, tá? Isso pode acontecer, ok? Mas na maioria das vezes a IUPAC usa convenções que são recomendadas para a gente tratar de sistemas. Tá? Pessoal, falar um pouquinho de entalpia agora. Tudo bem? A gente falou de entropia, que é a questão da desordem, né, das moléculas ali do sistema, das partículas. A entalpia, ela mede uma quantidade de calor, de energia térmica, que foi ou liberada ou absorvida no sistema. Tá? Percebam o seguinte, meus amados, eu não consigo medir essa quantidade de calor diretamente. Eu só consigo medir a variação dessa quantidade de calor. Por quê? Porque o meu sistema ele já está com uma quantidade de calor quando eu começo a reação química. E ele vai para um outro estado
quando eu termino a reação química. Então, o que eu vou medir é a diferença entre um e outro, tudo bem? Numericamente, eu vou ter uma variação de entalpia do processo, tá? Essa variação de entalpia, conhecida como ΔH, tá? E é essa variação que vai dizer para a gente se o processo libera energia para o ambiente ou se ele absorve energia do ambiente, tá? Pessoal, esses processos de entalpia a gente considera na pressão constante, por quê? Porque 99% das reações químicas que ocorrem na pressão atmosférica, ocorrem em sistemas abertos. Então a gente vai considerar sempre a pressão constante, a não ser quando for solicitado a aplicação de uma pressão maior, por exemplo, falar assim, ó, tá num reator com uma pressão de 2 atm, coisa do tipo, tá? Galera, quando que a sua reação química vai liberar calor para o ambiente? Quando o seu ΔH for maior do que zero, eu chamo isso de reação exotérmica, beleza? Quando que a sua reação vai absorver calor do ambiente? Quando ela for com ΔH maior do que zero, eu chamo isso de reação endotérmica, tá bom? No caso da reação endotérmica, os produtos têm uma entalpia maior do que os reagentes. No caso da reação exotérmica, reagentes têm uma entalpia maior do que os produtos, ok? Reação de combustão, exotérmica. Reação de dissolução, por exemplo, de cloreto de amônio, que é um sal, quando você dissolve na água, você percebe que fica gelado o recipiente. É uma reação endotérmica, tá? Ele está absorvendo o calor da vizinhança e deixando o recipiente gelado. Tudo bem? Pessoal, com base nessa ideia, exercício 3 aí para vocês. Tem o ΔH bonitinho aqui para vocês, levando em consideração que isso aqui está acontecendo na pressão constante, tá? É uma reação química só com gases, então está acontecendo na pressão atmosférica. Manda bala na live, a gente corrige.